Pessoal, vamos dar início agora a uma sequência de 3 povos do Antigo Oriente. Primeiro vamos falar sobre os hebreus, depois sobre os fenícios e por último sobre os persas. Quando estudamos sobre os povos da Mesopotâmia e do Egito, a gente percebeu que eles veneravam vários deuses, né? Mas agora a gente vai falar sobre o povo hebreu e vocês vão perceber que a religião deles fosse a maior diferença cultural comparada aos outros povos. Como sabemos sobre os hebreus, tá? A principal fonte de estudo e de conhecimento desse povo é a Bíblia, mais precisamente o Antigo Testamento. Os hebreus, eles têm uma religião diferente, né? Eles são monoteístas, ou seja, eles acreditam na existência de um único Deus. E isso foi o principal legado dos hebreus para as nossas sociedades atuais. Por quê? Ele vai ser base para outras religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, certo? De acordo com a Bíblia, cerca de 4.000 anos atrás, os hebreus viviam como simples pastores na região da Mesopotâmia, como dá para vocês verem na imagenzinha ali na cidade de Ur, tá? Um dos mais importantes líderes desse povo foi Abraão, que, orientado por Deus, teria deixado a cidade de Ur e migrado com sua família para Canaã, a terra prometida, que hoje é chamada de Palestina. Quando eles chegam, né, faz toda aquela peregrinação, a região ela era árida e as terras férteis eram localizadas no Vale do Rio Jordão. Olha aí o destaque do Rio Jordão, ó, onde se cultivavam frutas, legumes, criavam animais. Os hebreus, eles se organizavam em clãs. Esses clãs eram chefiados por um patriarca, ou seja, o homem mais velho da família. Clãs são pequenos grupos de pessoas unidos por laços familiares em que o homem mais velho é o chefe, tá? Tem decisão, inclusive, de vida ou morte sobre aqueles que vivem sob seu clã. Conta a tradição que por volta de 1600 a.C., uma longa seca afetou os recursos alimentares de Canaã. E segundo a Bíblia, os hebreus teriam migrado para o Egito, aonde viveram ali por aproximadamente 400 anos e foram escravizados pelo faraó. Então esse mapa mostra a rota, né, de migração ali de Canaã até o Egito. Eles desenvolviam vários tipos de trabalho ali, né, dentro da sociedade egípcia. Aqui mostra eles trabalhando em construções de obras públicas. Também serve a imagem. A Bíblia conta ainda que Moisés, um hebreu que foi criado pelo faraó egípcio, recebeu de Deus a missão de conduzir o povo hebreu de volta à terra prometida. Essa história que eu vou contar para vocês, se vocês puderem assistir em casa, aquele filme de desenho O Príncipe do Egito, ele conta exatamente essa história que eu vou falar para vocês agora. Bem legalzinho o filme, tá? Para convencer, né? Como convencer o faraó a libertar os hebreus, tá? Para isso vão ser lançados sobre o Egito, né? Mediante as recusas do faraó, as 10 pragas do Egito, em que a última delas é a morte dos primogênitos, que vai atingir ali o filho do faraó, que vai se sentir ali derrotado e abalado, e com isso vai libertar o povo hebreu. Portanto, o faraó vai ordenar que os soldados deles perseguissem o povo hebreu e matassem, certo? O livro bíblico ali do Êxodo conta que durante a viagem para Canaã, né, quando Moisés e o povo hebreu se viu encurralado entre o Mar Vermelho e os egípcios, Moisés teria dividido as águas do mar, abrindo caminho para a travessia de seu povo. O povo hebreu seguiu ali pelo deserto durante o percurso, né? Esse trajeto vai levar cerca de 40 anos para ser completado, né? Para eles conseguirem voltar, estar de novo ali na Terra Prometida. E no alto do Monte Sinai, Moisés vai receber ali de Deus as tábuas das leis, que vai conter os 10 mandamentos, né? O código ali mais sagrado do povo hebreu também, e da nossa religião cristã também faz parte, né? Segundo a Bíblia, levou ali 40 anos para voltar, e quando eles voltam, o território da Terra Prometida, Canaã, já encontrava-se ali habitado principalmente por cananeus e filisteus.
Então, depois de muitas batalhas, de vários anos de combate, os hebreus saíram vitoriosos e as terras foram divididas em 12 tribos, tá? Que vocês podem observar ali, ó, no mapa, as 12 tribos. Então, aqueles clãs agora viraram tribos, certo? Cada tribo era independente e liderada por um príncipe. Caso fossem ameaçados, os juízes se aliavam, certo? Os seus líderes, se aliavam e escolhiam um chefe. Esse chefe era chamado de juiz. Então, esse período aí das 12 tribos, em que em período de conflito se escolhia um juiz, é chamado de período dos juízes. Porém, né, com o desenvolvimento ali da vida urbana, a sociedade crescendo, para poder se proteger mais, as 12 tribos de Israel vão se juntar e formar um estado centralizado. Então, o Samuel, que vai ser o último juiz ali dos hebreus, vai coroar Saul como o primeiro rei de Israel, certo? Então, ali ele vai ter um período ali de tranquilidade, né? Aí Saul vai morrer. Quando Saul morre, assume ali como rei dos hebreus Davi. Sim, o Davi, aquele que da história bíblica teria derrotado o gigante Golias, não quando ele era um menino, né? Ele virou chefe ali do exército dos hebreus, ele se torna, vai ser coroado o rei depois de Saul. Ele vai conquistar Jerusalém, vai transformar Jerusalém na capital de Israel. Depois disso, o reino vai passar por um período de paz e prosperidade. O Davi morre e o filho dele, Salomão, assume o trono e manteve o reino do pai próspero também. Após a morte do rei Salomão, os próximos governantes, né, o novo governo ali, não vai conseguir manter a unidade territorial, porque vai passar por uma grave crise. A população vai se rebelar, né, a população hebraica vai se revoltar e o território vai acabar sendo dividido em duas partes. Vai ser criado ali o reino de Israel, tá? O reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Então, o reino de Israel mantinha como capital Samaria e o reino de Judá como capital Jerusalém, igual tá no mapa aqui, tá vendo? Pessoal, infelizmente, né, a divisão dos hebreus levou a um enfraquecimento político e econômico do grupo. E como eles estavam debilitados, esses dois reinos foram invadidos. Então, o povo do reino de Israel vai ser escravizado pelos assírios, tá? Vão ser levadas ali para a região dos assírios também, na Mesopotâmia. E o povo do reino de Judá vai ser dominado pelos babilônios, que vai pegar parte dos judeus que viviam ali no reino de Judá e vai levar para a Babilônia, num episódio que a Bíblia narra como o cativeiro da Babilônia. Tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender aqui um pouco mais sobre o povo hebreu, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição.